Olá! Bom, hoje então a gente vai fazer a segunda parte do livro da filosofia e vamos falar sobre o mundo medieval. Antes de mais nada, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez e não sabe do que eu estou falando, como é que vai funcionar? Eu estou fazendo esse projeto de leitura onde cada mês eu leio um tópico desse livro. Então esses tópicos normalmente vão ser as minhas impressões de leitura, mas não necessariamente eles terão spoiler. É mais para apresentar ao leitor o que eu estou lendo e como diário de leitura para mim. Bom, espero que vocês gostem. Então esse livro da filosofia, essa segunda parte vai falar sobre o mundo medieval e eu devo dizer que, diferente da parte anterior, essa parte é um pouquinho mais reflexiva e mais difícil. Logo na introdução a gente vai ficar sabendo que a filosofia na Grécia, depois dos tempos antigos, ela foi marginalizada pelos romanos, então a gente aí tem um sério problema. E ele vai fazer essa divisão focando basicamente a Grécia, né? A Grécia, a Roma, essa parte europeia. Então a igreja ela vai estar como um representante da Europa Ocidental e vai tomar o poder que seria dado antigamente aos filósofos. Então a igreja teria o comando da sociedade com relação às ideias. A cultura grega e romana foi desaparecendo com o passar dos anos, principalmente sobre esse império da igreja e modificações da própria sociedade, onde os indivíduos eles usavam da barbárie ou mesmo do comando religioso, no caso do governo em si, para que a população tivesse acesso a determinados conhecimentos que aquelas pessoas restritas gostariam que tivessem. Porém, como a gente sabe, os conhecimentos nunca se esvaem de uma vez, eles nunca desaparecem. Então, de boca em boca, como a gente costuma dizer, os conhecimentos foram chegando em outras partes, além da Grécia e além da Roma. Então, pensadores, os pupilos daqueles filósofos como Aristóteles, Platão e Sócrates, eles foram passando o conhecimento aos poucos. Normalmente se dá ao Islã essa característica de não ter apagado totalmente os conhecimentos gregos. Então, aos poucos, toda a Europa ela se populariza com esses conhecimentos de antigamente, o que é algo bom para a nossa sociedade, pois talvez se esses conhecimentos não tivessem sido transpostos entre as barreiras dos países, hoje a gente não saberia de nada do passado. O que aconteceu? As pessoas, depois desses conhecimentos que foram com o passar do tempo alcançando-as, elas deixaram de acreditar naquilo que a igreja pregava e começaram a ser mais criteriosas. Então elas tiveram um pensamento mais filosófico, isso quer dizer que elas eram mais racionais. Então, esse é um parâmetro geral do que acontecia no mundo medieval, né? Esse livro vai focar mais na Grécia, na Roma, no que acontece na Europa, no poder da igreja e da influência do Islã para que esses conhecimentos chegassem a todos. Logo em seguida já começam os pensadores. E eu vou falar para vocês os principais que me chamaram a atenção, mas não necessariamente serão todos. Ele vai começar com Santo Agostinho, que é muito conhecido entre nós e também para os católicos, que ele vai dizer que Deus não é a origem do mal, que ele criou os seres humanos e cada um tem o livre-arbítrio de escolher seguir o certo ou o errado. É mais ou menos o que os pais pregam para os filhos, que eles têm um caminho de escolher entre o bem e o mal. Como eu falei para vocês, essa parte ela é um pouquinho mais difícil do que a anterior, não no sentido de compreensão, mas no sentido de que você vai lendo e você vai questionando se aquilo que você pensa e aquilo que você está lendo vão de acordo ou se você pensa algo totalmente diferente. Deu pra entender? Esse aqui é o Boécio. Ele vem logo depois do Santo Agostinho e ele fala que o Deus antevê nossos pensamentos e atos autônomos. Foi o primeiro questionamento, assim, que hoje pra nós é algo natural, mas pra eles pensavam, ok, se eu decido fazer uma coisa X e Deus já sabe, então eu não vou ter a oportunidade de fazer uma coisa Y. Mais ou menos assim. Então, digamos, hoje eu quero ir ao cinema, então Deus já sabe que eu vou ao cinema. Mas caso eu mude de ideia, será que Deus já sabe ou não? Então ele dizia que Deus vive no eterno presente, porém ele conhece o futuro. Então eu, uma opinião própria, acho que o livre-arbítrio está relacionado ao quê? Eu acho que a gente pode fazer o que quiser dentro desse livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio ele vai mudar a trajetória de como as coisas seriam. Porém, o destino e a fatalidade, digamos assim, o karma, ele vai existir independente da minha escolha.
Por exemplo, hoje eu deveria morrer atropelado, mas eu não saio de casa. Vamos dizer que daqui a 5 dias eu decido sair para comprar pão e um carro me atropela. Então, eu só adiei um acontecimento que já estava programado. Isso é a minha opinião, tá? Vocês podem ter opiniões diferentes. E foi o que eu pude peneirar desse texto. E claro, acrescentei um pouquinho de fatalidade. Assim, muitos pensadores eu vi aqui que foram mortos por injustiças, porque as pessoas não concordavam com o que eles pensavam e eles eram mortos justamente porque eles iam contra o que a sociedade pregava. Então, chega a ser assustador. E um pensador do tempo antigo que está aqui na era medieval, que é muito tirado como referência, é o Aristóteles. Então, não sei se vocês lembram, dentre o Sócrates, o Platão e o Aristóteles é o mais novo. Dentre eles, ele tinha ideias mais coerentes, mais racionais do que os anteriores. O Aristóteles, ele pregava que tudo pode ser descoberto através da observação. Então, ele tinha um caráter mais científico e menos religioso, digamos. E ele foi inspiração para muitos filósofos da era medieval. Essa parte ela vai focar muito na religiosidade, na crença de como o universo foi construído e ligando filosofia e religião. Então, um dos questionamentos são: Deus existe? A alma é imortal? Ou ela se perde junto com o corpo? E o universo sempre existiu? São 3 questões que estão presentes ao longo de todo o texto. De todos os pensadores que são descritos nessa parte, o que teve mais destaque foi o Santo Tomás de Aquino, que tem algumas páginas dedicadas exclusivamente a ele, que foi canonizado até pela Igreja Católica. E assim, gente, eu demarco algumas partes aqui como que mais me chamaram a atenção, mas o livro inteiro, assim, vale a pena de você conhecer. E mesmo que tenha sido um pouco mais difícil a reflexão, eu senti falta de mais coisa. Eu achei que ele foi bem resumido, bem objetivo, e eu queria mais informações. Então assim, como eu falei no vídeo anterior, se você tá pensando que isso aqui vai ser seu conhecimento de vida da filosofia, você tá muito enganado. Que ele vai dar uma introdução para que você pesquise e saiba mais sobre aqueles acontecimentos. E fora que nem todos os pensadores estão aqui, então assim, eles só vão destacar os principais para aquele período da humanidade. Por fim, um pensador que eu gostei muito de ler foi o Erasmo de Roterdã, que ele diz que não saber nada é a vida mais feliz. Então ele tem a área de filosofia da religião, e assim, eu concordo plenamente com ele, porque ele fala aqui que o conhecimento pode ser um fardo e leva a complicações possíveis de contribuir para uma vida opressiva. Por quê? Quanto mais você tem conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, quanto mais você sabe as consequências que um ato pode provocar, você fica mais atento, mais cheio de peso nas suas costas. Uma pessoa que é ignorante, no sentido de conhecimento, para ela tanto faz, entendeu? Ela não vai ter problema nenhum em fazer suas ações, em fazer seu dia a dia, o tempo vai passar e pra ela ter sido só mais um dia. Então eu concordo plenamente com esse autor. Muito bom. Bom, então é isso. A terceira parte do vídeo, no mês que vem, vai ser a Renascença e a Idade da Razão. O livro tá sendo muito bom, muito agradável de ser lido. Eu acho que eu vou conseguir, vou tentar ler até um pouquinho mais rápido. E eu vou gravando vídeos e postando pra vocês. Então é isso. Se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo, corre lá pra ver sobre o mundo antigo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha e de ajudar a compartilhar. Até mais!